aspectos sociodemográficos, clínicos e a utilização dos testes anti-PGL1 sintético, NDO-HSA, LID1 e NDO-LID na vigilância de contatos domiciliares de casos de hanseníase. Este projeto foi desenvolvido na Universidade Federal de Juiz de Fora pela orientadora Angélica da Conceição Oliveira Coelho, bolsistas Bruna Monteiro, Camila Fernandes, Júlia Alvim e colaboradores. A hanseníase persiste como um relevante problema de saúde pública no Brasil. O diagnóstico e tratamento tardios são as principais dificuldades operacionais que influenciam na continuidade da cadeia de transmissão e desfavorecem o controle da doença. Existem testes sorológicos que avaliam a reatividade de anticorpos IgM e IgG frente a antígenos específicos para o M-Leprae, anti-NDO-HSA, anti-LID1 e anti-NDO-LID, que podem influenciar positivamente no controle da hanseníase através da atuação complementar no diagnóstico precoce da doença. O objetivo deste estudo foi analisar os aspectos sociodemográficos, clínicos e a utilização dos testes anti-PGL1 sintético, NDO-HSA, LID1 e NDO-LID no grupo de contatos domiciliares de casos de hanseníase. Os dados foram coletados por meio de visitas domiciliares com o uso da ferramenta ODK Collect. Foram exportados, tratados e analisados no IBM SPSS Statistics versão 24 for Windows e no GraphPad Prism versão 6. Utilizou-se os testes Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis-One-Way, Mann-Whitney com correção de Bonferroni, Kappa, Spearman, teste exato de Fischer e regressão logística binária. A análise sorológica anti-PGL1, LID1 e NDO-LID foi realizada por meio da técnica de ELISA, utilizando o protocolo de procedimento de Fabry 2015. Entre os contatos domiciliares avaliados, 58,3% são do sexo feminino. A faixa etária variou de 7 a 66 anos. 63,9% afirmaram ser solteiros. 33,3% com renda menor que um salário mínimo mensal. 86,1% são contatos de casos multibacilares. 5,6% não apresentaram cicatriz da vacina BCG e 33,3% apresentaram apenas uma. 25% dos contatos domiciliares não foram avaliados na época do diagnóstico do caso. Nos contatos domiciliares que apresentaram sinais sugestivos de hanseníase, 75% residiam com o caso quando estes foram diagnosticados. O antígeno NDO-HSA apresentou o maior número de resultados positivos, seguido do NDO-LID e LID1. Comparando-se entre os três antígenos, não houve diferença significativa entre os valores das medianas. Na comparação dos grupos de contatos domiciliares de casos multibacilar e paucibacilar, também não foi observada diferença significativa entre as medianas para nenhum dos três antígenos testados. Entre anti-NDO-HSA e LID1 não houve concordância, e anti-NDO-HSA e NDO-LID a concordância foi moderada e significativa de acordo com o teste Kappa. Houve correlação positiva entre os três testes e significativa entre LID1 e NDO-LID, assim como entre NDO-LID e NDO-HSA. Análise bivariada, o número de residentes, número de cômodos e caso soropositivo foram capazes de explicar a diferença de soropositividade para NDO-HSA e número de residentes para NDO-LID. Em relação ao LID1, nenhuma variável foi capaz de explicar. Com esse estudo, conclui-se que os resultados propõem risco de adoecimento entre os contatos domiciliares. Percebe-se dificuldades operacionais na efetuação da vigilância dos contatos domiciliares dos casos de hanseníase. O NDO-HSA foi o antígeno com maior capacidade para detectar contatos domiciliares com maior risco de adoecer, e o uso combinado com os demais antígenos poderia aumentar o seu potencial na identificação de indivíduos que necessitam de maior vigilância.